Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retornando com os nossos estudos de teologia e teologia aplicada, e hoje nós estamos aqui para falar a respeito do capítulo 9 do livro de Paulo aos Romanos. O capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 são capítulos muito difíceis de realmente serem entendidos por nós cristãos de um modo geral. Alguns vão dizer que é injusto, alguns vão aproveitar esses capítulos para defender as suas teologias, como refrisamos na última aula em que falamos sobre as questões da eleição, da predestinação, em que falamos ali um pouco sobre o que é o arminianismo, o que é o calvinismo e a forma com que entendemos, segundo a doutrina batista, que se dá essa questão da eleição. Mas, resumindo tudo, irmãos, realmente são capítulos muito difíceis, mas que estão aqui na Bíblia e que têm lições preciosíssimas para a nossa vida. Então, nós faremos uma sequência de 3 estudos. Nós dividimos esse capítulo entre os versículos 1 até o versículo 18. Por que que eu botei bem longo assim? Eu vou dar uma recapitulada naquilo que falamos a respeito dos versículos 1 até o 13. Vou introduzir os versículos 14 a 18 no primeiro momento. Depois nós vamos ter ali o estudo focado nos versículos de 19 até o 29 e então encerraremos com os versículos 30 a 33 e fazendo as aplicações para a nossa vida. Eu gostaria então de, nesse primeiro momento, convidar você, antes mesmo de nós estarmos lendo a Bíblia, a estar orando para que Deus realmente possa estar nos conduzindo nesses estudos. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua sabedoria, pela tua divindade, Senhor, pela tua onipotência, pela tua onisciência, pela tua onipresença, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é amor, e nós, Senhor, somos apenas seres que foram criados por Ti, ó Deus. Fomos criados para Te louvar, para Te exaltar. Fomos criados, Senhor, com o propósito de exaltarmos o Teu nome. Mas temos nos desviado, ó Deus, desse propósito. Mas tendo nos desviado, Senhor, desse propósito, o Senhor nos enviou o Seu Filho para morrer numa cruz, ó Pai. E através do sacrifício otorgado por Cristo nessa cruz, nós somos salvos, nós somos libertos pelo sangue, pelo poder de Cristo. E nós Te louvamos, Senhor, porque mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo, ó Pai, sendo pecadores, o Seu amor nos alcança, a Sua graça, Senhor, nos resgata do nosso estado de morte espiritual. E isso tudo são motivos para Te louvarmos e Te exaltarmos. Agora, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor esteja conosco no decorrer desse estudo. Pedimos a Tua presença, Senhor, porque precisamos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra. Não queremos ser levados, Senhor, por nenhum segmento, não queremos ser levados, Senhor, por nenhum dogma, mas queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, que a Tua palavra seja aplicada, que realmente, Senhor, possamos conseguir entender os propósitos divinos, aqueles, ó Deus, que o Senhor de fato deseja revelar a cada um de nós. Nós Te pedimos a Tua condução, a Tua direção para esse estudo. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o texto. Como se trata de uma carta, nós vamos ler os 33 versículos, irmãos, porque é importante termos o entendimento
para termos o entendimento, é muito importante nós vermos o todo, para que não venhamos a pegar um versículo ou outro versículo e encaixar dentro dessa ou daquela doutrina, mas realmente conhecendo o todo, nós possamos inclusive dialogar e defender aquilo em que cremos, aquilo em que acreditamos. Vamos ler então todo o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que os chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o faz: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes diz: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: o Senhor dos exércitos, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pesado, não é? Mas vamos recapitulando lá o que já falamos na penúltima aula.
né? Na última aula falamos sobre o arminianismo e o calvinismo, mas a penúltima aula nós introduzimos aqui os versículos de 1 a 13. Vamos nesse momento recapitular. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, é a quem Paulo está destinando a carta. Já falamos muitas das vezes que a carta estava sendo destinada à igreja em Roma, mas quem compunha a igreja em Roma? A igreja de Roma era composta por gentios e por judeus. Os judeus, durante a perseguição, eles foram expulsos de Roma, então eles tiveram que largar a igreja. Agora, passado algum tempo, os judeus voltam ali para Roma, e quando eles voltam querendo ocupar o mesmo espaço. Mas a teoria dos espaços vazios diz o quê? Que se você deixa de ocupar um espaço, irmãos, alguém vai ocupar aquele espaço, e isso vale para tudo em nossa vida. E como os judeus foram retirados de Roma, foram expulsos de Roma pelo imperador, os gentios ali, eles não é abancaram, os gentios passaram ali a liderar a igreja, a fazer as coisas, e quando os judeus voltaram, que quiseram pegar o espaço que era deles, começou ali um grande embate entre os judeus e os gentios. Então Paulo escreve essa carta porque ele tem interesse de passar por Roma, porque ele quer ir para a Espanha, porque ele quer a ajuda daqueles irmãos de Roma para o sustento dele no trabalho que ele quer realizar na Espanha, mas Paulo também está explicando algumas questões para aquelas pessoas. Paulo está falando a respeito dos judeus, a respeito dos gentios, e agora esses 3 capítulos Paulo vai falar a respeito da rejeição de Deus para com Israel e a incredulidade dos judeus. Aí Paulo vai fazer perguntas, trabalhando aquela questão que ele gosta sempre de fazer perguntas, Ele mesmo sendo locutor, ele faz com que as perguntas que o seu ouvinte porventura possam vir a ter. Então Paulo antecipa as perguntas que seriam feitas pelo seu auditório, pelos leitores daquela carta, e aí Paulo vai perguntar: teria Deus falhado no seu propósito quando ele separou Israel para ser uma grande nação, uma nação que abençoaria todas as outras nações, e aí Israel rejeita Deus, aí Deus vai lá e condena Israel? Então, teria Deus falhado no seu propósito? São perguntas que, ao ler esse capítulo, elas perpassam pela nossa cabeça. Então, nós precisamos ter em mente o propósito para quem Paulo estava escrevendo a carta. Por que Paulo estava escrevendo a carta? E precisamos, irmãos, ficar atentos. Os versículos 1, 2 e 3, que dão início ao capítulo 9, eles não são versículos muito trabalhados, e eles são versículos que deveriam ser muito trabalhados por nós, porque Paulo está falando da dor e do sentimento dele de angústia em ver os seus irmãos israelitas serem condenados. Condenados à perdição eterna, e Paulo está falando como que isso dói no coração dele. Então Paulo, ele não está falando, ele não está escrevendo aqui o capítulo 9 do alto de uma torre de marfim, olhando para os pecadores e dizendo: Deus terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, ele se compadecerá de quem ele quiser se compadecer, e não terá misericórdia de quem ele não tiver misericórdia. Não. Pelo contrário, Paulo está dizendo: olha, eu não minto, eu sinto uma dor incessante no meu coração, uma grande tristeza. E o Espírito Santo testemunha comigo de que eu sinto essa dor por conta dos meus irmãos de sangue que não são salvos. E aí Paulo enfatiza: meus irmãos, por quê? Porque Paulo era judeu. E ele sabia que os judeus estavam sendo condenados. Por quê? Porque eles não creram em Jesus Cristo. Deus prometeu o Messias veio e eles não acreditaram, eles não entenderam que Jesus Cristo era o Messias. Nós vamos ver ao longo desse capítulo por que os judeus rejeitaram a Jesus. Nós vamos entender alguns pontos, mas Paulo, ele começa falando. E por que eu digo que esses versículos são tão importantes? Porque, irmãos, essa dor incessante, ela deveria fazer parte da nossa vida. Nós deveríamos olhar para os nossos irmãos brasileiros e dizer: eu tenho uma profunda dor.
Eu sofro uma agonia constante em ver os meus irmãos brasileiros perdidos, morrendo sem salvação, envolvidos na idolatria. Eu deveria ter essa dor profunda pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus tios, pelos meus primos que não conhecem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu deveria dizer, eu sofro uma angústia terrível. Eu sofro uma grande dor no meu coração. E isso deveria ser motivo de nossas orações constantes. É por isso que eu falo e posso até você me achar repetitiva, mas eu vou insistir nesse ponto que muitas das vezes, não é, na minha cabeça eu penso que nós, e olha que eu estou aqui me colocando junto, não acreditamos de fato no inferno, porque se acreditássemos no inferno, se acreditássemos de fato que aquelas pessoas que amamos aqui, se não aceitarem a Cristo como Salvador, vão para uma vida eterna de agonia e dor, nós agiríamos de forma diferente. Mas vamos adiante, porque é só uma recapitulação e se você quiser ouvir mais a respeito desse assunto, volta lá 2 aulas atrás. Paulo vai dizer, por que Paulo, irmãos, tem isso? Porque Paulo entende todo o privilégio que foi dado àquele povo e eles rejeitaram. Quais foram os privilégios? Estão aí nos versículos 4 e 5. A adoção. A adoção refere-se a Êxodo 4, versículo 22, quando diz que Israel, nas quais Israel é chamado de filho de Deus. Israel, irmãos, ele estava preparado para ser o filho de Deus e, no entanto, ele rejeita. Êxodo 4, versículo 22 diz, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Mas Israel não entendeu que era o primogênito de Deus. Depois a gente vê aqui, Paulo vai continuar. Então, é de Israel, pertence-lhes a adoção, pertence-lhes também a glória. A glória também está registrada aqui em Êxodo, só que agora no capítulo 29. Não é quando a nuvem de Deus, ela desce ali e ela guia o povo de Israel. É a Shekinah, é a presença, é a manifestação da presença de Deus habitando no meio do povo de Israel e no meio do tabernáculo. E a gente vê, irmãos, que apesar deles serem guiados de dia pela nuvem e de noite pela coluna de fogo, aquele povo pereceu no deserto. Por quê? Porque não acreditaram no poder de Deus. Quando os espias foram lá e voltaram com um relatório ruim, o que eles disseram? Vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. Várias vezes nós lemos no livro de Êxodo o povo dizendo, por que, Moisés, que você nos tirou do Egito para a gente morrer nesse deserto? Ou seja, eles não entenderam, foi dado a Israel o direito de adoção, foi dado a Israel a glória de Deus, ele convivia ali com a glória de Deus e ele não entendia. Foi dada a Israel as alianças, não é? As alianças se referem a Deus estabelecendo um relacionamento com o povo por intermédio de Abraão. E aí a gente vê lá em Abraão, em Gênesis 15, Deus fazendo aliança com Abraão. Depois a gente vê em Êxodo 24, Deus fazendo uma aliança com Moisés. E a gente vê também Deus estabelecendo sua aliança com Davi em 2 Samuel 23, versículo 5. Então, em cada um desses relatos bíblicos, nós vemos o quê? Deus cria um relacionamento com eles e promete abençoar o povo de Israel. Bastava apenas o povo de Israel lhe obedecer. Depois a gente vê aqui que Paulo vai falar, né? Então, pertence à adoção, pertence à glória, à aliança, à legislação, à promulgação da lei. Quer dizer, Deus deu a lei ali ao povo. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 8. A gente vê Deus dando essa lei ali ao povo de Israel. O versículo fala: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje te proponho. Que outra nação há que tenha estatutos e juízos tão justos
como esses que eu te proponho. O próprio Deus, nenhuma outra nação recebeu os seus estatutos e os seus juízos da divindade. Quem estabelecia os estatutos e os juízos era o próprio homem. E no homem há injustiça. Nós não somos justos, irmãos. Nós não somos aptos para julgar ninguém. A nossa imundícia, segundo o registro bíblico, diz que nós é como trapo de imundícia. É assim que Deus vê a nossa justiça. Agora, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. E os estatutos que Deus passou são justos, bons e amorosos. No entanto, o povo não conseguiu identificar, seguir, obedecer. O povo de Israel também tinha adoração no templo, era uma ordem visível ao culto. E quando a gente abre lá em Hebreus 9, versículos de 1 a 5, nós podemos ver a descrição de como se dava o culto do povo de Israel. Hebreus 9, versículos de 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, a gente vê ali que pertencia a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. As promessas se referem às diversas profecias e promessas do Antigo Testamento da vinda do Messias. Irmãos, está lá, era bíblico, não é? Que Deus enviaria aquele que libertaria Israel de uma vez. Estava ali que a promessa desde Gênesis, não é? Quando ali em Gênesis 3 nós lemos o registro da queda do homem e já tem a promessa da parte de Deus de que veria um descendente por parte da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Isaías 7, versículo 14, nós temos lá a promessa: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Está a promessa. O que é Emanuel? Deus conosco. Então, existem as promessas. E se a gente for em promessa lá no Velho Testamento, para escolhermos qual delas nós queremos. E aquele povo, ele decorava, ele estudava através da lei, através dos profetas. No entanto, irmãos, eles não conseguiam identificar nas promessas o Salvador enviado por Deus. Eles não conseguiam fazer o link entre aquilo que estava acontecendo, aquilo que Jesus estava realizando, o nascimento miraculoso de Jesus Cristo e as promessas do Antigo Testamento. Eles olhavam para a cruz do Calvário como se fosse uma maldição, seguindo a lei que dizia que maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. Mas ele não conseguia entender Isaías. O que Isaías 53 fala? Que ele era homem de dores, ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi colocado entre dois malfeitores. Eles não conseguiam entender. Mas Romanos ainda continua. Paulo vai falar aqui que deles são as promessas, deles são os patriarcas, não é? Quem é? Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros homens que foram influentes pela nação de Israel no decorrer do tempo, inclusive seus profetas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, irmãos, aqui ele vai falando agora. Vamos parar um pouco e analisar essa questão aqui.
Vamos analisar um pouco a situação da eleição. Deus faz eleição de pessoas? Deus escolhe pessoas? Deus escolhe pessoas. Deus faz eleição. Deus diz para Jeremias que separou ele desde o ventre da mãe dele. Né? O que no Novo Testamento está escrito? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então nós fomos escolhidos. Às vezes a gente fala, irmãos, de questão de justiça e de injustiça. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu sou uma pessoa privilegiada espiritualmente. Irmã Ana Cláudia, que pecado! Não, irmãos. Eu sou uma pessoa. E como eu não poderia dizer que sou privilegiada? Espiritualmente falando, irmãos, eu nasci num lar evangélico, com uma mãe e um pai cristão. Os meus primeiros passos, literalmente, foram dados dentro de uma igreja. Meu pai estava pregando e ali eu vendo meu pai no púlpito, eu saí do colo da minha mãe e fui me encaminhando em direção ao meu pai que estava pregando no púlpito. Então, que privilégio, irmãos, dos meus primeiros passos terem sido dados dentro da igreja. Irmãos, como eu posso dizer que não sou privilegiada, tendo de ambos os lados meus avós como pastores? Pais pastores, avós pastores, tios pastores, primos pastores, missionários na família. Então, como que eu posso dizer? Eu poderia ter nascido numa outra casa que seguisse algum outro segmento religioso que não o cristianismo e, irmãos, muito provavelmente eu estaria ali servindo deuses falsos. Eu cresci dentro de um lar evangélico, eu frequentei a escola bíblica dominical, eu aprendi desde cedo que Deus é amor. Eu aprendi desde cedo, por mim morreu Jesus cravado numa cruz. Fui batizada aos 8 anos. Então, como, irmãos, que eu não posso? Quantas pessoas nascem aí numa situação completamente adversa, num lar completamente desfeito, ou às vezes nasce até fora de lar, dentro de situações em que são rejeitados por um dos pais. E aí vivem à margem da sociedade, às vezes sem ter um teto, sem ter a oportunidade de estudar, sem ter a oportunidade de ir em uma igreja. Eles não escolheram aquela vida, a eles foi dada aquela vida. Então nós não podemos falar, irmãos, que não existe. Eu com isso estou dizendo que eu sou melhor do que eles? Não, eu não estou falando isso. Longe de mim. Longe de mim, todos somos pecadores. E quando a gente começa a estudar Romanos, a gente bateu muito nessa base de que todos estamos no mesmo patamar, todos somos pecadores. Agora, por que uns nascem de determinada forma e outros de outra forma? Por que às vezes oramos pedindo a Deus uma coisa e Ele não nos atende e atende ao outro? Então, são situações que muitas das vezes levam-nos a pensar como esse interlocutor de Paulo que vai dizer aqui, seria Deus injusto? Estaria Deus fazendo separação de pessoas, dando privilégios para um e tirando privilégios de outro? Irmãos, uma criança que nasce dentro de um lar islâmico, ela nasce acreditando que aquilo ali é verdadeiro. Ela nasce, irmãos, decorando o Alcorão. E ela vai morrer acreditando que aquilo ali é verdade. Por que nós, irmãos, nascemos aqui no Brasil, onde o cristianismo predomina e é livre, e alguns nascem em países governados por talibãs e não têm nem acesso à Bíblia? Então são
pontos assim que a gente tem que parar, irmãos, e reconhecer e entender e buscar em Deus entender. Por isso esses capítulos aqui, eles são tão difíceis. E eu queria começar abordando esse ponto aqui difícil. Por quê? Paulo está dizendo aqui que ele tem uma grande dor e ele sofre de uma incessante angústia, porque ele vê os seus irmãos, os seus compatriotas, os seus irmãos de sangue que estão morrendo sem salvação. E ele diz que a eles foi dado muito privilégio. Eles tiveram muitos privilégios, irmãos. E aí eu falo, quantas pessoas tiveram o mesmo privilégio que eu de nascer num lar evangélico e se desviaram? Você conhece alguém desviado? Cujos pais são pastores e depois se desviou da palavra de Deus? Se desviou do caminho da verdade? Existe, aos montes. E Paulo, ele começa a relacionar os privilégios dos israelitas. Agora, por que Deus fez a promessa a Abraão? Por que o povo de Israel? Não é porque o povo de Israel era o melhor. Não é porque Abraão era santo, irmãos. Abraão não era santo. Longe de Abraão ser santo. Quando a gente lê ali, a gente vê que Abraão, ele mentiu. Porque ele falava para Sara dizer que era irmã dele. Ali na primeira situação, se não me engano, foi com os egípcios. Sara fica ali com Faraó. Os irmãos acham que acontecia o quê com Sara e Faraó? A ponto de todas aquelas pessoas ali pegarem uma doença e então ele entender que é porque Sara era realmente esposa de Abraão. Aí ele vai lá, devolve Sara, né, e manda Abraão embora. Aí Deus vai lá, chama a atenção de Abraão, mas isso aí foi antes do capítulo 15. Só que depois do capítulo 15 a gente vê Abraão caindo no mesmo erro. Só que dessa vez Deus não permite que aquele homem chegue a ter alguma coisa com Sara. Então Abraão mentiu. Abraão, ele era idólatra. Ele fazia santos, a família de Abraão vivia da confecção de santos. Que santos, irmãos? Que deuses? Deuses falsos. Deus não escolheu Abraão porque Abraão era santo, porque Abraão era perfeito. Ah, então por que Deus escolheu Abraão? Não sei. Não sei. Por que eu nasci na minha família? Por que eu sou filha de Jonanias e da Eunice? Não sei. Por que você nasceu na sua família? Não sei. E aí nós temos que saber todas as coisas? Vê lá o que Deus responde para Jó. Você sabe o que aconteceu com Jó. Satanás colocou em prova a lealdade de Jó. Ele disse para Deus, ele é bom assim porque você faz tudo o que ele quer. E aí Deus falou, pode ir lá e mexer com ele. E Satanás foi lá e fez tudo o que ele podia para fazer Jó negar a Deus, e Jó não negou a Deus. No final, Deus restitui tudo a Jó e Jó fica sem saber o que aconteceu. Você não vê em nenhum capítulo um versículo onde Deus se justifica ou se explica para Jó. Deus é Deus, ele não precisa se justificar, ele não tem que se justificar. Você é criatura, e aí entra o texto. Pode a criatura, pode o vaso dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Não, não pode. Deus escolheu Abraão. Irmãos, quando Deus diz lá, no capítulo 3, que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, se Deus sairia, né, desceria da sua glória, Deus Filho, desceria da sua glória e viria à terra, e ele viria da descendência de uma mulher, não tem que ser escolhido uma mulher? Teve que ser escolhido uma mulher, irmãos. Ah, então Deus escolhe? Escolhe. Deus elegeu Maria? Elegeu Maria. Maria não tinha que vir da descendência de alguém? Tinha que vir da descendência de alguém.
Deus separou Abraão. Abraão teve 2 filhos. Poderia o descendente vir dos 2 filhos? Se é um descendente, irmãos, se é um que vai esmagar a cabeça da serpente, se Deus veio por meio do nascimento virginal de uma mulher, como poderia Ismael e Isaque serem escolhidos? E além disso, no caso de Ismael e de Isaque, Deus prometeu a Abraão que o filho da promessa seria aquele que ele teria com Sara, e não o que ele teve com a escrava. E aí a Bíblia fala, porque o filho que Abraão teve com a escrava foi da carne, foi um relacionamento carnal, comum. Se um homem e uma mulher têm relação sexual, irmãos, o que é provável de vir desse relacionamento, se tudo estiver bem? Se não houver problema e não houver nenhum tipo de contraprodução? É que se engravide. E foi o que aconteceu. Agar engravidou de Abraão. Agora, com Sara foi espiritual. Por quê? Porque Sara já não podia ter filhos. Sara era estéril, avançada de idade, e 17 anos depois de Abraão ter tido filho com Agar, a Bíblia diz que o corpo de Abraão já estava amortecido. O que você entende com o corpo de Abraão estar amortecido? Irmão, muito provavelmente Abraão já não tinha relações com Sara. Uma situação de impotência sexual. E, no entanto, Isaque nasce. Isso é milagre, isso é espiritual. E não Ismael. Ismael foi dentro de uma concepção normal. Mas o texto continua falando do outro. Daquele que nasceu do relacionamento de Isaque com Rebeca. No caso de Abraão, é porque ela era escrava, então ela não tinha direito, Sara era a primeira esposa, ela tinha direito, ok, você fecha aí esse entendimento. Né? Justificando que a escolha foi feita por uma seleção divina ali uma seleção matrimonial, porque Sara é que era casada com Abraão, por uma seleção de justiça, porque ela era esposa de Abraão há muito tempo, então, de fato, o herdeiro tinha que vir dela. Tudo bem. Você até passa com um raciocínio desse, mas aí vem o raciocínio que Paulo mesmo levanta com relação a Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca foi um relacionamento ali único. Isaque não foi bígamo. Ele não teve outra esposa, ele não teve relacionamento com outra mulher, ele só teve relacionamento com Rebeca. Ele orou 20 anos para que Rebeca engravidasse. E, no entanto, quando Rebeca engravida, a Bíblia diz que 2 povos estão no ventre de Rebeca. Poderia o Messias vir de 2 povos? Poderia o Messias vir de Jacó e de Esaú? Não, irmãos. Tem que ser separado um. A descendência, a árvore genealógica, ela tem que vir cravada em um apenas. E aí, como que acontece? Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Jacó, irmã Ana Cláudia? Não sei. Como seria a história se Esaú tivesse sido o escolhido? Não sei. Se a gente estuda a Bíblia e o comportamento deles, aí a gente pode dizer, mas Esaú, ele não honrou a primogenitura, ele não ligava para aquilo ali, não. É fato. É fato. Mas se Deus fosse escolher por esse lado, será que Deus escolheria Esaú ou escolheria Jacó? Porque Jacó também não era mole, não. E a Bíblia registra os fatos errados dos personagens e dos patriarcas, irmãos. Não é para desmerecê-los, não é para desfavorecê-los e nem para que usemos de respeito para com eles, mas é para que nós venhamos a entender que Deus escolhe os fracos.
Deus escolhe os quebrados, Deus escolhe pecadores, Deus escolhe aqueles que necessitam dele. São esses a que Deus escolhe. Aqueles que se colocam humildemente aos pés dele, como a gente vai ver na história de todos os patriarcas, eles chegando a um ponto de total entrega a Deus. Esaú teria se entregue dessa forma a Deus? Não sei, irmãos. Não sei como seria. Eu sei que Deus escolheu Isaac. E ali ele vai falar aqui no texto, Romanos, Paulo vai estar dizendo. Ele escolheu, ele falou para Rebeca, o menor vai dominar sobre o maior. E isso antes dos gêmeos terem nascido. Para que não se dissesse que foi por devido a comportamento ou por atitude deles. Porque os gêmeos nem mesmo haviam sido nascidos e Deus já tinha escolhido. Ah, Deus tem a sua presciência. Sim, Deus tem a sua presciência. Ele sabe aquilo. Deus não olha o exterior, ele olha o coração. Ele é onisciente. Então, ele, ao mesmo tempo, é onipresente, onisciente. Então, ao mesmo tempo, ele está aqui. Nesse tempo, ao mesmo tempo, ele está... Não é? Deus é atemporal. Ele está em todo o tempo. E é uma grande diferença. Como que a irmã explica isso melhor? Não tem, irmãos. Não tem. Existem muitas coisas que, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir explicar em toda a sua totalidade. Exemplo, a Trindade. Como que um ser finito como eu pode alcançar um Deus que tem uma essência, mas é 3 seres? É o Pai, o Filho e o Espírito. Mas aí, olha o que Paulo vai falar lá em Romanos 11. A gente canta e às vezes a gente não reflete sobre aquilo que estamos cantando, aquilo que estamos, até mesmo recitamos o versículo, sem de fato meditar. Olha o que Paulo fala no capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou foi seu conselheiro? Quem foi, irmãos? Quem pode explicar? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Ou cremos ou não cremos. E Paulo continua, não é que... Agora, a partir do versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Teve injustiça da parte de Deus quando ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Tem injustiça da parte de Deus quando nós nascemos aqui no Brasil e somos livres para estudar a Bíblia, para frequentar uma igreja, para dizer, não é, dar a nossa pública profissão de fé, enquanto tantos vivem aí nas igrejas perseguidas pelos subterrâneos da vida, sem poder expressar, sem poder falar, e quando falam eles podem ser presos e traídos pela própria família. Tem injustiça da parte de Deus em vivermos aqui no Brasil e, apesar de todos os nossos problemas, nós não vivermos num país onde tem tufão, terremoto, vulcão, guerra, bomba, homem-bomba. Tem injustiça? E Paulo vai falar aqui, ele vai usar o texto, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aí esse texto, não é, que Paulo está usando aqui, é o texto em que Deus fala para Moisés lá em Êxodo, porque o povo de Israel havia mandado preparar o bezerro, né? Enquanto Moisés sobe para receber a lei de Deus, o povo aí passou muito tempo, está passando muito tempo, Arão faz aí um Deus para gente. Arão rapidamente faz ali o bezerro e o povo começa a adorar o bezerro. Quando Deus manda Moisés descer,
Moisés se ira, Moisés quebra ali as pedras com os mandamentos, Moisés reage, morre ali as pessoas que mandaram construir o bezerro, não é? O povo se arrepende, e aí Deus diz, esse povo é um povo de dura cerviz, eu não vou mais caminhar com eles. Primeiro Deus diz, até quando Deus diz, vou destruir todo mundo, vou começar um novo povo a partir de você. Aí Moisés ora, Senhor, não faz isso, e ora. E aí Deus diz, tá bom, Moisés, então, vocês vão, mas eu não vou mais no meio de vocês. Moisés fala, não, Senhor, o Senhor tem que ir no nosso meio. E aí, eles chegam lá num ponto, num consenso, e aí Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E aqui Paulo está usando esse mesmo texto, não é? Paulo está tratando aqui, dando esse exemplo, uma coisa que está lá no início, no Antigo Testamento, ele traz aqui para citar para a igreja em Roma. E aí no versículo 16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ah, irmã Ana Cláudia, então Deus de fato levanta uns para ser bonzinho e levanta outros para ser mal? Faraó já era ruim, irmãos. Ele já era uma pessoa má. Antes da Bíblia dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, nós vamos ler lá naquele texto lá do capítulo 9 até o capítulo 9, capítulo 10, 11, 14, nós vamos ver várias vezes o texto falando que Faraó endureceu o seu próprio coração, que Faraó se mantinha duro, ele se mantinha irredutível naquilo. Então o que Deus faz? Deus solta o freio. Irmãos, nenhum de nós expressa a maldade potencial que existe dentro de nós. Nós somos freados por Deus. E isso é uma das coisas que Paulo já falou aqui, se não me engano, é lá em Romanos 3, quando ele diz que Deus os entregou à própria sorte, o quê? Deixando que eles fossem dominados pelos desejos dos seus próprios corações. São textos, irmãos, que assim, se a gente parar, a gente vai acabar entendendo que, às vezes, uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a gente receber aquilo que deseja o nosso coração. Cuidado com o que o seu coração deseja. Aqui no caso de Faraó, Deus apenas tirou o freio e permitiu que Faraó expressasse toda a sua maldade. Faraó já havia mandado matar os meninos. Faraó explorava o povo de Israel. Eles não entraram ali como escravos, irmãos. Eles entraram ali como irmãos do governador. E Faraó explorava. Usava aquela mão de obra. Então ele era um homem ruim. Deus apenas permitiu que ele continuasse sendo ruim. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também ele endurece quem ele quer. Vamos aqui para a segunda parte, que consta dos versículos 19 a 29.